E nada de ficar futucando a vida daquela pessoa, o que ela está fazendo, como é que ela está vivendo, se ela está sofrendo. Esquece, vai ser feliz. Investe esse tempo e essa energia toda que você estaria destinando a saber se a pessoa está bem, se não está bem, vai ser feliz. Eu acho que essa coisa da vingança, o nome, né? E teve um seriado também americano, Revenge, que foi um vum, acho que há 2 anos atrás, que também pegou as pessoas de muito impacto. Vingança é uma tendência também do ser humano, né? A gente falou de traição, mas a vingança também eu diria que é um sentimento que mobiliza muito o ser humano. O que acontece? A vingança é quando a gente, ao se sentir traído em geral, a gente quer fazer justiça. Só que tem que justiça é algo racional, que se faz em função de um código de ética, de um código moral, leis pré-determinadas. Já a vingança, quem sofre a traição se acha no direito de fazer uma vingança que seja fazer o outro sofrer o que a pessoa sofreu, a traída sofreu, digamos assim. O que é muito complicado, porque se a vingança tem um conteúdo emocional, essa justiça não tem como ser feita de forma racional. Então, assim, vingança, ela tem um conteúdo emocional que impossibilita, na grande maioria das vezes, de ser algo que tenha cunho de justiça. Então, assim, a própria novela, né, se a gente for ver lá no personagem da Clara, ela volta para se vingar das pessoas que confabularam contra ela, no sentido de botá-la numa condição muito ruim, eliminá-la do caminho. Só que tem que ela perde a mão, até quando ela se vinga do padrasto da menina lá, que era o pedófilo. Quando ela sabe que ele foi assassinado dentro da delegacia, ela toma um susto e até fica com sentimento de culpa, o que eu acho ótimo, porque assim, demonstrou que ela não era tão má quanto as pessoas com as quais ela estava ali tentando dar o troco. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque vingança e traição, em geral, a gente conversou sobre traição já, mas a vingança ela vem a partir de uma pessoa se sentir traída. A traição, ela traz esse sentimento imediato de revolta, de dor, e aí a pessoa munida disso, ela vai para a vingança. Agora, eu costumo dizer que a vingança, como ela está muito na coisa emocional, ela lembra aquela coisa aquele código muito antigo, que é olho por olho, dente por dente. Só que tem que quando você vai fazer uma coisa, a pessoa te fez sofrer, e você vai fazer a outra sofrer, quem garante que a outra vai sofrer tanto quanto você? Porque o outro não é você. Então quando você fala assim, não é da minha natureza, mas eu não sei qual é a natureza do outro. Então assim, o que dói em mim pode não doer no outro. O que é bom pra mim pode não ser bom pro outro. E tem um outro ditado também, não só olho por olho, dente por dente, tem um outro que é 2 erros fazem um acerto. Né? A pessoa que gosta da coisa da vingança, ela diz assim, não, ele me traiu, então eu traio, 2 erros fazem um acerto. Eu acho uma besteira. Até porque assim, você não precisa fazer o errado porque o outro fez errado. Você pode simplesmente fazer o que está no seu coração, o que está na sua essência. A gente volta a bater naquela coisa. O grande aprendizado é que a gente vai aprendendo a ser a gente. A raiva está muito ligada a uma emoção imediata. Sim. Então, por exemplo, a pessoa te frustrou, você tem aquela raiva. A raiva é uma onda, chega a ser quente. Eu costumo dizer que as pessoas sentem raiva e se esquentam, né? O que acontece é que a vingança, ela precisa muito mais, ela deflagra com a raiva, mas ela precisa de algo para mantê-la. Porque assim, manter um projeto de vingança é uma coisa que dá muito trabalho, gasta muita energia. Em geral, as pessoas pensam em vingança no primeiro momento. Mas depois o sentimento, aquela ebulição, ela tende a acalmar. É a água fervendo. É a água fervendo. Depois ela tende a acalmar e, em geral, as pessoas deixam seus planos de vingança pela metade. Graças a Deus. Porque senão a humanidade seria um lugar muito pior para se viver. Se todo mundo levasse a cabo os seus planos de vingança que fazem um momento de raiva,
ia ser muito difícil a gente ter um convívio. Então, dentro desse aspecto, o mais importante é que a gente entenda o seguinte, a raiva traz esse pensamento, essa distorção, essa distorção do que seria justiça, mas não é justiça. É uma emoção, é uma mágoa, é um rancor. Faz no impulso, né? E depois Exatamente. até se arrepende, por que eu fiz isso? Exatamente. E que na realidade, quando você fala assim, não é da minha natureza, isso requer muita estrada, eu acho. Não só estrada de tempo, mas estrada de percepção da vida, né? Que a gente passa a observar melhor a vida. O que eu constato, assim, que eu observo na grande maioria das vezes, é que as pessoas que partem para uma vingança, elas passam a viver em função daquilo. E viver em função daquilo é algo muito trabalhoso. Porque, assim, para o cérebro, raiva é uma coisa que faz mal, libera adrenalina, libera noradrenalina, então é uma coisa que você tem que estar sempre atento. A vingança demanda um tempo, um investimento que para o cérebro não é bom. Então aquela pessoa vai acabar adoecendo por estresse. Enquanto você está no processo de vingança, você está convivendo com aquela pessoa que você não quer conviver. Exato. Se você quer fazer justiça, é porque você já não quer nem estar perto daquela pessoa. Porque aquela pessoa te magoou de alguma forma. Então, enquanto você mantém esse sentimento da vingança, você está conectado com aquela pessoa, você não está livre. Então, assim, a melhor coisa de você não ter que se vingar ou abrir mão disso, deixar a raiva passar, porque ela passa, e não depois se botar num plano de vingança, é você ser livre. Eu diria que no caso de raivas, assim, quando envolvem traições, pensamentos de vingança, seja de um colega de trabalho, seja de um relacionamento, seja de alguém da sua família, seja de um amigo, bota aí umas 5 noites, uma semana, vai passar, 15 dias. Não vai dar uma noite só. Não, 15 dias, porque assim, porque passa. E nada de ficar futucando a vida daquela pessoa, o que ela está fazendo, como é que ela está vivendo, se ela está sofrendo. Esquece, vai ser feliz. Investe esse tempo e essa energia toda que você estaria destinando a saber se a pessoa está bem, se não está bem, vai ser feliz. O hiperconectado, essa coisa das pessoas estarem sempre vendo o que as pessoas estão fazendo, papapá, é horrível, porque alimenta um sentimento e a pessoa lá na rede social está sorrindo, tá não sei o quê. Ele nunca me levou para esse restaurante. Exatamente, a gente fica fazendo comparações, quando na realidade, se são fotos fake, se não são, não sei. Eu sei que eu posto coisas verdadeiras, isso eu posso garantir, porque eu tento ser verdadeira, porque é menos trabalhoso, então assim, me dá mais paz. Mas assim, ficar seguindo as pessoas em redes sociais, vendo o que ela está fazendo ou não, é gastar seu tempo deixando de ver o que te faz feliz, o que te faz uma pessoa melhor. Eu acho que não é a melhor solução.